sendo bestificado. Por quê? Porque você, sem querer, você deu a chance para o celular de comandar a sua vida. Porque você faz tudo olhando para ele e fica cada vez mais bestificada. É criada uma bolha. Olha bem, essa bolha é uma coisa muito nova, Vaninha, que acontece assim. Você gosta de um assunto, você procura uma vez aquele assunto começa a aparecer para você. Quanto mais você der atenção àquele assunto, mais vai pipocando aquele assunto na sua tela. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana. Porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas. Porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou o Ailton Souza e essa Conversa no Quintal é sobre se conhecer e conhecer o ser humano, onde habitamos. É sobre distinguir cada uma das incríveis conexões com pessoas ao nosso redor. E eu tenho sempre aqui do meu lado a Vaninha, mas hoje nós fizemos uma conversa diferente. Nós fizemos uma conversa sobre foco. E como ficou muito extenso, nós vamos dividir em partes. E esta é a segunda parte. Você provavelmente assistiu uma primeira parte. Se não assistiu ainda, volte lá no nosso site, que existe uma primeira parte dessa conversa. Tudo amarrado à nossa situação de criança. Ainda tem mais 2, nós falamos 7 até agora, né? Os questionadores, os chamados questionadores, aquelas pessoas que gostam de perguntar. E é engraçado que essas pessoas têm o foco de vida delas no risco. Olha bem, se o foco de vida delas é no risco, o que elas buscam como motivação? A segurança. Então essa pessoa, se você é assim, pode ser que você seja uma pessoa dessa. Essa pessoa é aquela que senta no restaurante, talvez inconscientemente, ela só consegue sentar de frente para a porta. Por quê? Porque se ela ficar de costas para a porta é a saída. E se der alguma coisa errada? E se acontecer um incêndio ali dentro? Só que isso não é consciente. Ela se defende o tempo todo. O tempo todo ela fica sempre pensando nos riscos. Então isso é muito interessante, porque o foco de vida dela, sendo no risco, ela está andando o tempo todo como se tivesse um perigo iminente. Então se tiver um barulho, ela vai ser a primeira que vai agir, ela vai estar cutucando tudo para ver se não tem um perigo de certas situações. Ela vai sempre olhar o ambiente procurando quais os riscos esse ambiente vai me oferecer. Então o foco de vida dela, todas as vezes que ela abre o olho e olha o ambiente, uma situação, mesmo de uma pessoa ou um romance, tudo dela envolve o risco, mas é inconsciente, ela não vê ela fazendo isso. E aí ela busca segurança o tempo todo. Então é uma pessoa que, só para você ter ideia de como é que isso é profundo, Vaninha, ela tem tendência, por exemplo, de gostar de pessoas uniformizadas. Por quê? Um uniforme, ele causa uma certa segurança. Por quê? Se está uniformizada, aquela pessoa tem um padrão a ser mantido. Então ela tem uma tendência interna de respeitar mais. Essa pessoa tem uma tendência interna de respeitar mais pessoas uniformizadas do que uma outra pessoa. Então tudo isso vai mexer lá dentro da pessoa. Esse foco de vida vai fazer toda a diferença. A ideia minha de estar passando aqui todas as personalidades falando do foco é justamente mostrando como é importante isso para a vida da pessoa. Vai influenciar em todos os quesitos, desde criança a adultos. E a gente vive essa salada aí do mundo e acaba sem ter esse conhecimento. Então isso é muito importante de que a gente tenha esse conhecimento. E por último, mas nem por isso menos importante, por último nessa sequência que eu falei, né? Na verdade não tem uma ordem, os inovadores, que são as pessoas que olham para o mundo buscando, adivinha o que, Vaninha? O prazer. Então são pessoas que... Lembra que eu falei lá atrás que tem um que olha primeiro o dever? Sim. Esse não. Esse põe o prazer primeiro. Então se ele chega no ambiente aqui, nossa, que legal aquele banco ali, olha, dá para fazer uma festa ali em cima.
Nossa, que legal aquela piscina ali. Então eles olham, o mundo deles é traduzido primeiro olhando nos ambientes, nas situações com pessoas, Sim. ou situações, o prazer. Então é uma pessoa que você não pode engaiolá-la. Se você pegar essa pessoa e colocar no escritório e colocar ela trabalhando, acaba ela não sendo feliz. Só para você ter uma ideia de um exemplo um pouco mais fundo, como que é importante você conhecer se você é assim ou alguém que você comanda, por exemplo, é assim. Próximo, né? Se você der uma promoção, vamos supor que você tem uma pessoa dessa inovadora na sua loja, e você deu uma promoção para ela, você tem que dar uma promoção assim, ó, você fez uma coisa que a loja ganhou muito dinheiro, muito bom. O nosso negócio cresceu porque você foi inteligente. Ótimo. Eu vou te dar um prêmio. Mas tem dois tipos de prêmio. Tem o prêmio preso e o prêmio solto. O prêmio preso é aquele que você sobe a pessoa para ser chefia. Então agora você vai ter uma responsabilidade a mais. Sim. Você vai chegar no horário, você que vai abrir a loja, você que vai contar o dinheiro, quer dizer, você que vai ser a responsável, você vai ser a manda-chuva. Ele não quer isso. Não quer isso. Tá. Por quê? Porque isso prende ele. Isso não tem prazer nisso, isso é repetição. Ele não quer isso. Olha como é que é importante o foco. Sim. Então ele fica um tempo nisso. Quando estiver ganhando mais, estou ganhando mais, eu vou ficar. Mas vai chegar uma hora que vai começar a dar umas escapadas. É como se fosse você querendo prender um índio. Sim. Então o que acontece? Você quer dar uma promoção para uma pessoa dessa? Você está feliz com o trabalho dela? Pega ela e fala, ó, você é um vendedor e vendeu muito, ganhou dinheiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma semana na praia com tudo grátis. Eu vou bancar você lá. E aí você dá lá um prêmio para ele, ele vai na praia e se esbalda e manda foto para todo mundo e se mostra mesmo e tal, e fica sendo alegre e chega aqui pronto para trabalhar mais um período e está feliz. Então ele não cresceu dentro da empresa do ponto de vista hierárquico, talvez. Sim. Mas ele ganhou o que ele queria. O que ele queria? Liberdade. Então, de vez em quando ele fizer uma coisa boa, você escapa com essa pessoa para uma viagem, para um prazer, para buscar alguém em algum lugar. Você sempre dá serviços soltos para essa pessoa. Por quê? Porque ele busca o prazer, ele gosta, a motivação dele é a novidade. Então, tudo isso está ligado lá no foco. Reparem que cada uma das pessoas que eu citei tem um foco de vida diferente. E isso faz toda a diferença na vida toda dela. Porque esse foco, Vaninho, ele não muda nunca. Ele está na raiz da pessoa. Ele está no núcleo da personalidade dela. Então, quando acontece de a pessoa viver assim, o que acontece? Ela tem que entender que ela gosta disso, ou quem está perto dela gosta disso ou daquilo, conhecendo essa linha de foco, você vai conviver muito mais fácil com a pessoa. Por quê? Porque para você agir certo com uma pessoa, é diferente do certo para outra. Porque uma gosta de uma coisa, outra gosta de outra. Sim. Então, no exemplo da empresa aí que eu dei, de você dar um prêmio para a pessoa e às vezes você está matando aquele profissional. Você dá uma promoção para ela, agora você vai ficar aqui, você vai ganhar o dobro, você não sei o quê. Tá, mas a pessoa está se sentindo... Ela está feliz, ela não sabe disso. Mas quando passa 15 dias, 1 mês, 2 meses, ela começa a se sentir amarrada. E aí a produção dela cai, ela começa a inventar moda, e aí a chefia maior dela fala assim, nossa, eu dei uma promoção, fulano estava bem. Eu dei uma promoção para ele e acabou a pessoa. Por quê? Porque a promoção para aquela pessoa não é tão legal quanto para outra pessoa. Então, a gente entendendo bem isso, você consegue gerenciar muito mais as pessoas e ir muito mais a fundo. Então, assim, o autoconhecimento seria essencial para que cada um de nós entendêssemos qual que é o nosso foco, né? Que essa formação, pelo que você me falou, acontece lá na criança, lá na infância. Lá na infância, dos 3 aos 7 anos, por ali. Então, se a gente tiver esse autoconhecimento, a gente vai conseguir entender qual que é o foco da gente, como lidar com esse foco, não é isso? Como lidar, e principalmente, Vaninho, eu coloquei aqui um lembrete para eu não esquecer de falar isso. Nós, seres humanos, nós éramos menos solicitados. Então vamos lá, se nossos pais, nossos avós, eles tinham menos graus de solicitação, então as coisas aconteciam lentas, mas aí veio a evolução, principalmente a informação, que entra no nosso cérebro e requer de nós uma atenção. Repara para você ver, você está num celular, você está com o celular no bolso, ele é um objeto totalmente diferente de tudo que já foi inventado. Sim. Por exemplo, vou salientar aqui uma coisa que quase ninguém observa nesse ponto. Ele é um bebezinho que te chama. Porque você está aqui, nós estamos conversando, daqui a pouco o celular, blim, blim, blim. Ó, fulano comentou a foto de ciclano.
aí você já está com seu foco, Verdade. olha bem, cadê o foco? Já está aqui. No celular. Então ele chama você. Então quando ele te chama, ele está disputando a sua atenção. E você vai ali ver a foto de fulano, nossa, fulano tá gordo, fulano tá magro, fulano tá assim, fulano tá assado. Você está gastando o seu cérebro. Sim. E isso acontece numa velocidade infinitamente maior do que foi nossos pais e nossos avós. Então o que acontece? A nossa mente fica muito turbulenta. E é onde acontece daquele chacoalhão que eu falei no aquário lá com água e areia, que você precisa então relaxar mais. Então nós hoje, modernamente falando, nós temos muito mais necessidade de relaxamento do que nossos pais ou nossos avós. Sim. Porque a velocidade das informações que entram em mim estão muito maiores. E não só no meu trabalho, como no meu lazer. Então se eu for fazer um lazer, eu estou o tempo todo olhando um GPS, olhando isso, olhando aquilo, e todo mundo quer a atenção. Sim. Então, só para você descer mais a fundo, que foi o que eu anotei aqui para mim não esquecer de falar. Por exemplo, você está lá no Facebook. Vou pegar um exemplo, Facebook, pode ser Instagram, qualquer uma delas. Se você está lá olhando, ele apitou, você olhou e a pessoa que você está olhando está mais gorda, mais magra, fez uma festa assim assado. Só que ali no meio tem uma propaganda. E você viu aquela propaganda, começou com um gatinho que estava miando da ração tal. Você olhou aqui, ele ficou, nossa, que legal, tal. Aí você perdeu 5 minutos ali, 3 minutos. O que aconteceu com o celular naquele momento? Existe um código, um algoritmo, que lá dentro, como você viu a figura, a imagem, o vídeo no caso, do gatinho, e se demorou ali, o que ele faz? O programa, Facebook, todos eles vão colocar ali para aparecer mais gatinho na sua timeline. Então ele começa a te dar tudo que você gosta. E se você gosta, você volta. Sim. E se você volta, você também vai ver as propagandas daquela empresa. Então a empresa está ganhando, mas você está assim, sendo bestificado. Por quê? Porque você sem querer, você deu a chance para o celular de comandar a sua vida. Porque você faz tudo olhando para ele e fica cada vez mais bestificada. É criada uma bolha. Olha bem, essa bolha é uma coisa muito nova, Vaninha, que acontece assim. Você gosta de um assunto. Você procura uma vez aquele assunto começa a aparecer para você. Quanto mais você der atenção àquele assunto, mais vai pipocando aquele assunto na sua tela. Daqui a pouco você está numa bolha que você só vê aquele assunto. Sim. Então você fica bitolada. Olha bem como é que é importante esse foco. Sim. Então, se você conhece mais do mundo e você entende o que está acontecendo, você começa a colocar você mesma limites. Porque aquele aplicativo, aquela empresa, aquele celular, o que eles querem é que você ficasse ali o tempo todo, porque você está vendo e está consumindo. E eventualmente, quanto mais atenção eles tiverem, você olhando ali, quanto milhões de pessoas estão olhando para a mesma coisa, quem está vendendo aquela coisa estará vendendo mais. Verdade. Então, a gente começa a ser um produto, nós começamos a se tornar produtos do celular. O Facebook, as outras empresas estão nos vendendo para aquela empresa que está pagando a propaganda. Nós somos o produto. Sim. Então é muito importante entender todo esse contexto e tudo isso está amarrado no nosso foco. Olha como é que é importante esse assunto. Se eu consigo dar, então eu tenho que limitar mais o meu foco aqui. Se eu vi um vídeo que eu gostei, eu tenho que ver, eu posso ver, não que eu seja contra a tecnologia, mas ela me consome tanto e aumenta meu nível de atenção, tanta coisa disputando a minha atenção, e aí eu começo com um negócio chamado fuga. Por quê? Porque o mundo começa a ficar chato, eu quero só coisas que eu quero, Vaninha. Sim. E eu, quando estou adolescente, nós não tínhamos isso. Mas os adolescentes de hoje, eles têm. Então o que começa a acontecer? Nível de frustração. A pessoa, ela está tão ali no celular, no computador, principalmente o celular aí, dando só o que ela gosta, que ela não sabe mais se frustrar. Então se você fala, menino, para com isso aí, vai lavar uma vasilha, isso é frustração, isso é ruim, isso é chato. Então acaba o que começa a acontecer a nível macro? As pessoas ficam bestificadas ali e acabam não aprendendo a se frustrar,
a ter um dia ruim que todo mundo tem. Nós todos certeza. tivemos e vamos ter. É. Então é natural do ser humano gostar e desgostar de algumas coisas. Verdade. E ali, nessa bolha que o Facebook e os outros aplicativos criaram para mim, eles criaram uma sensação de só prazer. Porque eu estando ali, eles me oferecem só as fotos que eu quero ver, tudo que eu começar a interagir, quanto mais vai aparecer. Começa a reparar para você ver. Você está vendo um vídeo, logo logo o vídeo de baixo muda. Repara para você ver. Pega um vídeo aleatório que passar ali. Eu já observei isso mesmo. Você está ali assistindo o vídeo. Quando dá 1 minuto, 2 minutos que você está vendo aquele vídeo de cima, o vídeo de baixo muda. Por que que muda? Porque o aplicativo é como se fosse um cérebro lá dentro, raciocina assim, ela gostou do vídeo do gatinho, então eu vou pôr mais vídeos de gatinho na sequência dela. Então ela já passa desse, está acabando daqui a 2, 3 minutos, e ela já vai ver esse. Então ela vai estar mais aqui, aí você vê o segundo. Aí quando você viu o segundo, já se alinhou mais 3, 4. Então essa bolha, ela acontece sem que a gente veja. É verdade. Tudo baseado no nosso foco, na nossa atenção. Por isso que esse assunto é tão importante, a cada vez mais, quando você aprofunda, você entende que quanto mais eu me conhecer, melhor eu consigo me equilibrar nisso. Sim. Melhor eu consigo eu guiar a minha vida em relação a isso. Sim. Como eu disse, eu não sou contra a tecnologia, gosto, vendi a tecnologia, mas eu estou dentro desse mundo da tecnologia, mas eu sempre me resguardo disso. Sim. Até por isso que eu tenho todas essas informações que a maioria não tem. De que acontece dessa forma, de que tudo é um programa, etc. Tal, que eu estou explicando aqui, entendeu? Então por isso que eu anotei aqui que é tão importante, porque é como se nosso feed, né? Ali tem um feed ali no celular, aquela parte que vai passando ali, ele se torna parte de nós. É. Então se eu pegar o seu Facebook e abrir ele ali, talvez poucas coisas vão me interessar. Por quê? Ele é único para cada pessoa. E aí que está a grande mágica da tecnologia e o grande perigo. Por quê? Quando a pessoa gosta só daquilo, eu só te dou o que você gosta, então você fica viciada. Isso. Eu só te dou o que você gosta. Então se o assunto tá bom, o papo tá bom, você fica mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E como esta tecnologia está sempre com você no bolso, as pessoas estão todas viciadas. Essa é a base do vício. Então o nosso foco, a nossa atenção é a base do vício. Não, isso é tão sério que está começando desde a infância, né? Desde Hoje a os infância. pais estão jogando celular na mão da criança, tablet, computador, e as crianças não estudam mais, elas não querem fazer nada mais além de ficar ali. Não na querem. internet. Você quer um exemplo? Ó? Vamos fazer uma brincadeira aqui, um testezinho rápido, só para você ver se você está viciado. Feche os olhos e conte até 10, quando eu der o ok. Vai lá, fecha os olhos e conte até 10. Você aí de casa também pode fazer o teste. Conta mentalmente até 10, aí você abre os olhos. Beleza. O que você vê à sua volta? Aqui eu vejo plantas. Todas as coisas que você vê estão chamando a sua atenção. Sim. Nós viemos para um lugar que é relaxante. Sim. Mas se você estivesse ao abrir os olhos com o celular na sua frente, você veria e já ligaria seu foco em várias coisas e com certeza você mexeria nele. Sim. E seu foco iria ser direcionado para aquilo que ele criou, não o que você quer. Então nós chegamos a 2 conclusões. Hoje, a primeira delas e bem simplista é que no vídeo aí deve ter dado um buraco de 10 segundos sem fala, minha e nem sua. Sim. Então, hoje é difícil você parar por 10 segundos que seja. Verdade. O mundo está tão acelerado que você para e você fica assim, mas está faltando alguma coisa. Mas que silêncio é esse? Verdade. Esse é a primeira constatação. E a segunda é que você, ao abrir os olhos, aí que tá, você pode escolher com a sua mente onde você quer pôr o seu foco. Por isso é que, se você pode escolher com a mente, é importante que você cuide dessa mente e conheça essa mente. Por isso é tão importante o autoconhecimento. Sim. Porque quando você escolhe o que você vai dar de atenção. Então se eu escolho que eu vou dar menos atenção para o meu celular ou para as coisas que estão ali, realmente eu dou menos atenção. Porque o que está acontecendo é que as grandes empresas de informática, e Google e etc., todas elas estão explorando falhas evolutivas. Como assim falhas evolutivas? O ser humano precisa de atenção. E se você tem alguém, no caso o celular, que te dá atenção o tempo todo, você quer estar só com essa pessoa. Verdade. Mas essa pessoa é uma máquina.
Então você está bestializada por essa máquina. Sim. Porque você colocou o que você gostava ali, quando procurou, e ele te forneceu tudo no mundo que é parecido com aquilo. Então, ele está te domesticando. Não, isso é tão sério que as pessoas hoje não conversam mais. Não né? conversam. Às vezes costuma ter aconteceu um caso desse lá na minha cidade. O rapaz entrou no quarto, tava as sobrinhas dele, todas dentro do mesmo quarto. Sim. Tava 3 ou 4, elas estavam conversando dentro do quarto pelo celular. Pelo celular. Em vez de bater papo. Quando você vê uma rodinha de pessoas, às vezes 3, 4 pessoas, na família principalmente, na hora do almoço, todo mundo ali, e não tem mais a conversa. E aí, quando tira o celular... Isso é muito sério. É muito sério. A nível histórico, a nível evolutivo, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Então a gente, como tem um autoconhecimento, uma consciência melhor, a gente tenta frear isso em nós e nas pessoas que estão próximas e com esse nível de informação que a gente está passando aqui. Mas é uma coisa muito séria e que principalmente o adolescente ele não entende isso. Não. E não quer entender. E como que é importante esse autoconhecimento? É que vai ajudar a gente até a guiar os filhos da gente, né? Até que não dá tanta tecnologia, né? A restringir Para que um eles pouco. não ficam muito distraídos, porque hoje em dia as crianças, os adolescentes estão tão assim dispersos, justamente por isso, porque eles não têm mais E outra, foco de Vaninha, nada. você está dentro do ambiente. Veja bem como é que é importante isso, o foco. As pessoas estão dirigindo o foco delas. Então, por exemplo, eu estou aqui olhando as coisas que eu gosto. Só que aí o fabricante, a empresa, ela precisa ganhar dinheiro. Então ela põe uma propaganda ali de um carro, de uma coisa, de vote em político tal, qualquer coisa que ela queira. Então, acaba que aquela pessoa que é dona ali daquela empresa, ela tem um poder sobre você de te influenciar sobre aquilo. Sim. Então começa a ser um negócio muito perigoso, porque um adolescente às vezes ele começa a ver pessoas que têm, sei lá, usa brinco de determinado formato. Então ele começa a ver e daqui a pouco ele está pondo um brinco daquele formato. Eu, por exemplo, quando eu tenho filhos adolescentes, né? Tenho um menino de 14 anos. Ele hoje só quer comprar roupas e sapatos pela internet. As coisas que ele quer, não acha na loja ali da esquina. Tem que pedir pela internet. Por quê? Porque todos os amigos deles usam uma tendência de calça assim, uma tendência de sapato assado, que eu não acho por aqui. Por quê? Porque aquele cara que lançou uma determinada moda, angariou as pessoas daquela faixa de idade, e meu filho está naquela faixa, e ele seguiu aquilo, e eu nem sei do que se trata, e ele fala, não, é só pedir, passar o cartão aqui que chega em casa. Então assim, e aí o pessoal atende você muito bem, acaba você viciando nisso também. Ou seja, para você consumir mais naquela linha de raciocínio. A pessoa, a empresa, ela que está te guiando, ela que está te dando foco de vida. Então você tem, para ter mais domínio sobre si, você precisa entender isso, conhecer você, ver o que está acontecendo, para você poder viver melhor nesse mundo. Sim. É isso que a gente está falando aqui hoje. Sim, verdade. Né? Então isso olha o grau de importância disso. Importantíssimo, né? Muito importante, né, Valéria? E qual seria, então, uma dica para que a gente possa se manter na direção certa? Diante de tudo que a gente falou aqui, né? Para não perder esse foco, para não focar nas coisas erradas. Isso. Olha, Vaninha, o que acontece na nossa vida é que nós estamos em primeira pessoa. Deixa eu explicar. Existe nos jogos, quando você está em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Em terceira pessoa é quando eu estou vendo de fora. Em terceira, ou seja, eu sou uma outra pessoa, estou guiando o meu bonequinho no jogo, vendo ele inteiro. E quando eu sou primeira pessoa, é como se eu entrasse dentro desse bonequinho e a tela do videogame é o que eu estou vendo. Isso é a primeira pessoa, é como eu vejo. No caso da nossa vida, nós vemos a vida toda em primeira pessoa. Então o que acontece? Eu estou vendo o que eu estou vendo, não tem alguém aqui olhando para que eu me guie, vai para lá, vai para cá. Então a nossa guia está dentro da nossa cabeça. Então o que acontece? Todas as vezes que eu estou vivendo em primeira pessoa, e isso é sempre, quem é que está me guiando? Eu mesmo. Baseado em que conhecimentos? Então é importante de vez em quando eu retirar o zoom. Ou seja, como eu estou dentro da vida, eu só estou vendo isso que está aqui, ou que chega para mim através do celular, ou que chega para mim na televisão, por exemplo. Então eu estou sendo condicionado por todas aquelas coisas, as informações que chegaram para mim. Só que, para que eu decida o que eu quero fazer
perante essas informações, tem horas que eu preciso dar 3 passos atrás e olhar como se eu estivesse em terceira pessoa. O Ailton é aquela pessoa e eu estou pensando agora só como dono do Ailton. Isso é eu estar em terceira pessoa. Ou seja, eu estou com o cérebro do Ailton aqui e vou meio que programá-lo. Então eu, Ailton, programo o Ailton, que é aquele bonequinho lá. Então nesse momento eu estou vendo em terceira pessoa. Eu tirei o zoom da minha vida. Porque quando você está dentro das coisas, é muito difícil você ver tudo. Você precisa se afastar da ilha para ver a ilha. Sim. E nesse caso a ilha somos nós. Você precisa, para ver o quadro, imagina um quadro na parede. E você está lá dentro desse quadro. Você não consegue ver o quadro de dentro do quadro. Sim. Você precisa dar 3 passos atrás, sair do quadro e olhar o quadro e falar, eu estou vendo esse quadro, que quadro bonito. E esse quadro somos nós. Então é importante eu aprender a me olhar de vez em quando em terceira pessoa. Porque aí você vai ser o foco de si mesmo. Você vai conseguir enxergar você, tipo como se fosse uma outra pessoa que te comandaria. Nesse momento você vai tomar as suas principais decisões. Bom, eu quero fazer a faculdade de música, porque música me atrai. Meu pai, minha mãe, meu avô queriam medicina, mas eu não quero. Então eu dei 3 passos atrás, me vi, me enxerguei, e com isso eu guiei o meu foco e vi todos os motivos pelos quais eu gosto de música e que eu não gosto de ser médico. Então eu vou deixar quem quer ser médico e eu vou ser músico. E vou ser um bom músico. Posso não fazer sucesso mundial, mas eu vou viver feliz, porque essa é a minha vida. Então quando eu saí do quadro, dei esses 3 passos e defini isso, eu defini um caminho muito importante. E não por influência só do que dá dinheiro, do isso, do aquilo. Então essa é a dica, grande dica que eu dou. Faça um jogo consigo mesmo de terceira pessoa de vez em quando. Veja para onde você está indo em primeira pessoa. Entendeu? Quando você está em terceira pessoa, olhando de fora, você consegue se ver fazendo as coisas. Em outras palavras, Vaninha, eu estou dando o primeiro grande passo do autoconhecimento, Sim. que é observar. Mas não só observar as coisas que vão te dar foco, observar a si mesmo, entende? Observar as suas atitudes dentro do mundo e entender as leis que regem o mundo e as leis principalmente da natureza que vão fazer com que você tenha ou não um autoconhecimento, no caso nosso, objetivos, entendendo o que você está fazendo. É que você fala da corrida de ratos, né? A gente vive essa corrida no dia a dia. Essa corrida de ratos é o que nos consome, Vaninha. Porque pensa bem, quando eu venho de criança e venho me desenvolvendo, pensa para você ver, eu aprendi a ler, eu aprendi a escrever, alguém da escola falou comigo que tinha que trabalhar e aquela profissão está dando dinheiro, então eu vim ganhando informações e crescendo como pessoa, porém eu nunca parei para eu me analisar, eu realmente me entender. Eu aprendi sobre mim nos espaços, nos intervalos, quando eu tive uma briga com meu amigo lá da escola, quando eu tive uma decepção amorosa, então naqueles momentos poucos ali, ninguém veio e me explicou nada. Então o que acontece? Acabo que eu aprendo do jeito que eu aprendo e penso do jeito que eu penso. Então o que acontece? Como o mundo está aqui querendo me manipular para vender mais uma camisa para mim, uma caneta para mim, um relógio para mim, eu estou sendo muito mais manipulado do que desenvolvido. Sim. Então o mundo está muito mais manipulativo por todas essas tecnologias e coisas que acontecem o tempo todo. Então é aí que está o grande perigo. Então isso tudo é a corrida dos ratos. Por quê? Porque eu estou lá na escola e eu vejo um emprego, eu começo assim, quando eu tenho 15, 16 anos, tenho que escolher uma profissão, aquela pressão. Nossa, eu quero ser isso, quero... Não, aquilo ali dá dinheiro. Eu venho para cá, vou para lá e fico meio perdido, assim, até que eu me acho e acho que é aquilo ali que vai resolver para mim e vou naquele caminho e eu entro na corrida dos ratos. O que é exatamente a corrida dos ratos? É que eu entendi que lá atrás alguém falou comigo que ter um carro era bom. E eu vi que era, porque eu poderia me deslocar. Mas alguém falou comigo que um carro maior e mais novo era melhor. E eu também entendi que é. Beleza. Só que chega um nível que aquilo ali se tornou tão importante na minha vida que eu vou sempre trabalhar aí 3, 4, 5, 10 anos para comprar um carrão. Porém, quando eu acabo de comprar o carro, alguém
se interessou por mim porque eu tenho aquele carro, e aquela pessoa quer constituir família. E eu começo a pensar numa casa. Mas alguém lá atrás falou comigo que ter uma casa maior era melhor, que ter uma casa com piscina era melhor, que ter uma casa assim, assado, cada vez maior, era melhor, melhor, melhor. E eu entendi aquilo e comprei essa briga. E quando eu comprei essa briga, eu entrei na corrida dos ratos. Eu quero uma casa cada vez maior, com mais utensílios, mais móveis, consequentemente mais pressão, e eu tenho que trabalhar mais, e eu tenho que fazer girar mais essa rodinha. Então essa corrida dos ratos é em alusão àquele ratinho que fica correndo lá nos laboratórios, onde tem um circuito assim, um ratinho lá dentro. E o ratinho fica andando. Quanto mais ele anda, quanto mais rápido ele anda, mais rápido a roda gira. E quanto mais a roda gira, mais rápido ele tem que andar para acompanhar. E aí quando a gente vê, a gente tem aí 50, 60 anos e fez, sim, teve um carro bom, uma casa boa, Aninha, eu estou te falando isso, eu vivi isso. Eu fui um desses ratos um tempo. Eu só consegui sair desse circuito quando eu me enxerguei. E ficaram 20, 25 anos na estrada só em cima disso. Então, é muito mais inteligente você vendo você, se você estiver entrando nessa corrida, você meio que pausá-la. Porque a sua vida está sendo gasta. Esse é o grande problema. Desgastada, né? Desgastada, exatamente. Quando você entra naquele circuito, uma casa maior requer uma empregada para ajudar. Uma empregada só está poucos. Vem duas, vem três, aí você começa a isso, aquilo, outro. Daqui a pouco você se perdeu de você e não está tendo tempo para viver sua família, para realmente viver a vida, que é o que vale. Verdade. Isso tudo amarrado em foco. Tudo amarrado em você enxergar melhor tudo que você está fazendo aqui no mundo e como que você pode interagir melhor para todas as coisas. Então quer dizer que o autoconhecimento é fundamental para te ensinar a colocar o foco no lugar certo e nas coisas certas. Exatamente. Fundamental. Legal. Então, foi por isso que a gente ficou sentado aqui conversando sobre isso um pouco, para poder ajudar as pessoas a clarear um pouco e ver os caminhos para os quais ela pode seguir. Na verdade, Vaninha, a pessoa pode escolher qualquer caminho, desde que ela escolha. O lado ruim é quando alguém escolhe para você com um algoritmo. Então a gente entendendo isso, se eu estiver lá passando os vídeos e ver que aquele vídeo que veio, mas eu gosto, mas será que é só isso que tem na vida? Então, essa bolha que eu estou envolto nela, eu quero quebrar essas bolinhas e ir para a vida, e ir para a natureza, e viver mais, viajar mais e sentir mais. Então não é ser contra a tecnologia, eu sou fã da tecnologia, mas é usar a tecnologia e não ser usado por ela. Usar de forma inteligente, né? Porque senão é ela quem está te usando. Verdade. Então é isso aí. Muito boa a nossa conversa hoje, né? Até mais longa um pouquinho, mas assim foi muito legal, né? Foi muito esclarecedora, né? Espero que tenha atendido os nossos internautas, né? Que tenha esclarecido as dúvidas de muitos aí. As dúvidas de muitos, e falar em dúvidas, nós podemos pedir para as pessoas, como a gente sempre faz, para mandar para a gente, porque toda terça-feira às 15 horas e todas as quintas às 15 horas, nós estamos aqui nesse bate-papo, nessa conversa no quintal, e você pode participar através do e-mail. Sim, que é manualdegente.com. Eu vou repetir para ficar bem frisado, vou pedir para você repetir. manualdegente.com. Exatamente. Um abraço. Até mais. E até mais.